O versículo 32 diz assim: chegando ao lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho misturado com fel, mas ele, provando, não quis beber. E havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sortes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta: repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. E assentados, o aguardavam ali, e por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: este é Jesus, o Rei dos Judeus. Glória a Deus. E foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda. E os que passavam blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: tu que destrói o templo e em 3 dias o reedifica, salva-te a ti mesmo, se és o Filho de Deus, desce dessa cruz. E da mesma maneira também os príncipes dos sacerdotes, com os escribas, anciãos e fariseus, escarnecendo, diziam: salvou aos outros, e a si mesmo não pode salvar-se. Se é o Rei de Israel, desce agora da cruz, e creremos nele. Confiou em Deus, livre-o agora, se o ama, porque disse: sou filho de Deus. E o mesmo lhe lançavam também em rosto os salteadores que com ele estavam crucificados. Amém? Glória a Deus. Se você ler os versículos anteriores, você vai ver a cerimônia em que Cristo está sendo coroado, a coroação de Cristo. A coroa de espinhos era o próprio diabo declarando a Cristo que ele havia perdido e estava entregando a sua coroa para o rei vencedor, que era Jesus. Os soldados não sabiam o que estavam fazendo. Para os soldados estavam apenas zombando de Cristo, saudando a Cristo, mas espiritualmente Cristo estava sendo coroado, e Cristo estava vencendo Satanás, e aquela coroa de espinhos, que representava a maldição, o império da morte, o império de Satanás, o domínio, a regência do diabo, estava sendo entregue a Cristo, sendo colocado em sua cabeça. Depois dessa coroação, que veio de Deus o Pai, as outras que tentaram fazer com Cristo, veio do diabo e dos homens. A primeira foi ali quando Cristo foi tentado 40 dias, Satanás disse: eu te dou tudo isso, se você se prostrar e me adorar. O que o diabo estava propondo a Jesus era dar a ele um trono, um cetro e uma coroa sem a cruz, sem que Cristo tivesse que passar pela cruz. Veja que muitos de nós acreditamos que foi o diabo quem levou Jesus à cruz, mas não, o diabo não quis isso, o diabo não queria isso, ao ponto dele usar Pedro para dizer: tenha compaixão de ti mesmo, Senhor. E Jesus olha para Pedro e diz: para trás de mim, Satanás. O diabo tentou por 3 anos e meio impedir que Cristo fosse crucificado. Quando Cristo fez aquele milagre extraordinário de multiplicar pão e peixe, os homens quiseram fazê-lo rei, e diz em João 6, no 14 e o 15, que Jesus, ao perceber que os judeus queriam fazê-lo rei, se ausentou para um lugar sozinho, porque Cristo não queria a coroa que viesse das mãos do demônio sem a cruz, e Cristo também não queria a coroa que viesse dos homens sem a cruz.
Agora Cristo está na cruz e as pessoas lá embaixo estão dizendo assim para ele: desce da cruz. Os fariseus, os saduceus, os sumos sacerdotes, o povo, os dois salteadores que estavam ao seu redor, tinham a mesma palavra para ele: desce dessa cruz. Satanás, até o último ponto, ele fez de tudo para que Cristo não morresse na cruz. Satanás tentou matá-lo antes, na tempestade, mas ele disse: sossega-te vento, acalma-te mar. Ele veio para morrer naquela cruz, nessa cruz, na sexta-feira da Páscoa. Levaram ele para ser crucificado. O lugar escolhido, nós lemos aqui que o lugar escolhido se chamava Gólgota. Em outros lugares está Calvário. É o mesmo lugar com línguas diferentes, Gólgota no hebraico e Calvário no latim, e crânio, caveira no grego. A verdade é que era aquele monte, em todas as línguas, em todas as culturas, ele tinha o mesmo nome, Gólgota, Calvário, que significa caveira. Esse monte era muito famoso, não só em Israel, e por isso que em várias línguas se dava nome a esse monte, e o significado era o mesmo, caveira. Não era um monte muito alto, não era um monte gigantesco, mas o monte parecia mesmo, e se parece até hoje, com uma caveira. Ainda que hoje o inverno veio e está deteriorando aquele monte, ainda hoje, se a gente pegar a foto do monte, parece uma caveira. Mas no tempo de Jesus parecia muito mais. Mas esse monte, ele era temido, ele era conhecido por outros povos, fenícios, babilônicos, egípcios, falavam desse monte, porque esse monte tinha muita lenda, muita tradição. Sabe um lugar que tem muita lenda, muita tradição? Eu me lembro quando eu era mais novo, que existia a seringueira aqui. Existia uma lenda na seringueira, tinha um pé de limão, e dizia que o dono ali daquela seringueira aparecia ali à noite. Irmão do céu, eu tinha que passar por lá para ir para a igreja, e eu tinha medo do Abrãozinho aparecer para mim. Gente, na hora que ia passar perto daquele pé de limão, a coluna começava a arrepiar. Eu pensava: vai aparecer, vai aparecer. Gente disse que ele aparecia. Esse monte era mais ou menos assim um lugar, sabe, um lugar muito cheio de lendas, de histórias, de contos. Os povos viviam falando desse monte. Então era um lugar lendário, porque havia muita crença falando desse monte. Além dele ter aparência de caveira, ele também tinha vários crânios espalhados por esse monte. Então, de um jeito ou de outro, ele tinha que chamar caveira, Gólgota, Calvário. E as lendas eram várias. A primeira lenda, que as pessoas diziam que aquele monte parecia com aquela caveira gigantesca. O monte tinha mais ou menos de 6 a 7 metros no tempo de Cristo, e a caveira era gigante. A primeira lenda era que o primeiro gigante que existiu na terra tinha 7 metros, e quando ele foi destruído, a caveira dele parou nesse monte, veio a neve e fez com que aquela caveira ficasse nesse monte. Então as pessoas diziam: esse monte, ele é amaldiçoado, porque o primeiro gigante que morreu com o dilúvio, as águas do dilúvio trouxeram a cabeça dele e se cravou nesse monte, e se tornou o monte da caveira.
As pessoas tinham medo de passar ali, porque era assustador, era um assombro passar por ali. Mas existiam muitas outras que têm mais lógica. A lenda de que a cabeça de Golias foi enterrada no Gólgota, e por isso Golias e Gólgota. Alguns pensam isso muito fortemente, que a cabeça desse gigante, Davi trouxe a cabeça, o próprio Davi, para Jerusalém, tinha que enterrá-la em algum lugar, e escolheram esse lugar, o lugar da caveira, Gólgota, porque a cabeça de Golias tinha sido enterrada ali. Mas existia coisas muito piores ainda, falando desse monte. Acreditava-se que, quando o diabo caiu na terra, ele caiu no Gólgota, e por isso virou ali uma caveira, quando Lúcifer caiu e se tornou Satanás. As pessoas diziam, foi aí. A tradição judaica então acredita muito nisso. Esse monte ele é amaldiçoado, porque quando Lúcifer caiu do céu, ele caiu nesse monte, e esse monte se tornou uma caveira, porque o corpo de Satanás ficou preso aí. Mas existia outras ainda. Existia a tradição de que Adão foi enterrado no Gólgota. O primeiro homem, Adão, foi enterrado ali nesse monte. Os rabinos mais antigos de Israel, eles falam isso, que o primeiro homem que cometeu o pecado, ele foi enterrado ali, e o monte ficou amaldiçoado, por isso tomou a forma de uma caveira. Mas existem outras tradições ainda, dizendo que aquele monte é um portal que dá direto para o Hades. É um dos lugares onde se desce para o lugar de tormento, o Hades, que desce por aquela caveira como se fosse uma garganta, e lá no fim desse monte tem uma passagem para o próprio Hades. Gente, olha como que esse monte, não foi acaso que Jesus escolheu esse monte, porque esse monte prefigura todo o domínio do pecado, do diabo, do mundo, e por isso ele tem esse nome Gólgota, caveira. Então Cristo, ele foi conduzido ao lugar onde acreditava-se que Adão, o primeiro homem pecador, foi enterrado, que Satanás caiu, que os gigantes foram colocados ali, que Golias, que é uma prefiguração do próprio diabo, foi colocado ali. Meu Deus, quanta coisa doida, quanta maluquice. E Jesus saiu do lugar onde foi condenado e seguiu ao Gólgota, com a cruz. Quando nós pensamos nisso, que Jesus saiu da casa de Pilatos e de Herodes para o Gólgota, carregando a cruz, levando a cruz, e chegou nesse lugar, no lugar da caveira. Então, se você fizer a conta do lugar onde era a casa do governante até o Gólgota, vai dar 1,5 km. Ou seja, Jesus andou 1,5 km com a cruz, no ombro, nos lombos. Ele não aguentou, Simão Cirineu teve que ajudá-lo, e por ter ajudado a carregar a cruz, a família dele foi salva. Todas as vezes, irmão, que você ajudar Jesus na sua obra, sua família será abençoada. Pode ter certeza. Eu sei que hoje a minha casa está na casa de Deus aqui, está servindo ao Senhor, sabe por quê? Porque eu ajudei Jesus a carregar a cruz. Faz 25 anos que eu estou pregando o Evangelho, 25 anos ajudando pessoas, 25 anos orando, 25 anos intercedendo, 25 anos ensinando, explicando.
E eu sei que a minha família está aqui na casa de Deus, porque como Simão Cirineu, ele ajudou Jesus a carregar a cruz, e hoje a igreja ajuda a Cristo levar o evangelho da cruz. E a maior bênção de fazer a obra de Deus é ver a nossa família, é ver a palavra se cumprindo na nossa vida. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não existe bênção maior do que você poder levantar a mão e dizer: ufa, eu e minha casa servimos ao Senhor. Eu não vou entrar no céu sozinho, eu vou levar minha família comigo, aleluia. Porque que adianta eu ganhar essa cidade inteira e eu perder meus pais, minha irmã, minha sobrinha, meu cunhado, minhas filhas, minha esposa? Que adianta? A primeira bênção da cruz é para a nossa família. A primeira bênção quando você faz obra de Deus é ver teus filhos depois servindo ao Senhor, é ver seus parentes se dobrando a Jesus Cristo. Simão não entendeu na hora, porque ele era um judeu africano, ele veio ali em Israel para o dia da Páscoa. Ele estava entrando na cidade, porque às 3 da tarde ia sacrificar o cordeiro da Páscoa, era sexta-feira da Páscoa. Ele foi obrigado a fazer aquilo. Ele foi obrigado a fazer aquilo, carregar aquela cruz. E sabe o que isso está nos falando, irmão? Que mesmo que a gente faça as coisas obrigado, sem sentimento, sem vontade, não importa, porque o sentimento não significa nada nas coisas de Deus. Ele carregou a cruz. Sabe, essa cruz que a gente vive falando dessa cruz. Os judeus estavam armando para matar Jesus desde a ressurreição de Lázaro. Quando Lázaro ressuscitou depois de 4 dias, a multidão alvoroçada glorificava Jesus, mas os fariseus, os saduceus, os escribas, eles preparavam um plano para levar Jesus a morrer na cruz. O plano de matar Jesus na cruz não veio daquela semana, não veio na segunda-feira, na terça, na quinta, não, veio de meses e meses e meses para trás. Eles já tinham planejado tudo, a acusação. Ele se diz ser filho de Deus, ele se diz ser rei dos judeus, e mais, ele diz uma blasfêmia muito maior. Ele diz que vai derrubar o templo que Herodes construiu. Demorou 40 anos para Herodes construir esse templo, e ele vai derrubar o templo em 3 dias, em 3 dias ele vai refazer o templo. A acusação de Jesus era essa: ele é filho de Deus, ele se diz ser rei dos judeus, e ele diz uma blasfêmia muito maior do que as 2 primeiras. Ele diz que vai derrubar o templo, e em 3 dias ele vai levantar o templo de novo. Veja que eram homens instruídos, mas eram carnais, não entendiam as palavras de Jesus. Se você for carnal, você pode ter a graduação que for, você nunca vai entender o reino. Você for polido, você for intelectual, você for inteligente, você tiver 3 faculdades, graduações e graduações, se você não for espiritual, você está para trás, meu amigo, você está fora. Eles não conseguiram entender ainda, com toda a capacitação que eles tinham. Eles eram fariseus. O farisaísmo era a maior faculdade que existia antigamente, era em tempo integral. Anos e anos estudando, não era 4 ou 5 anos que você estudava para ser um fariseu. Às vezes você ficava 10, 15 anos estudando para ser um fariseu. Você estudava tantas matérias, mais tantas matérias, ou seja, você era um homem instruído. Mas quando Cristo disse assim: em 3 dias eu vou derrubar o templo, e em 3 dias eu vou levantá-lo, eles não conseguiram entender que Jesus estava falando do corpo dele, da morte e da ressurreição. Não, quando eles ouviram isso, eles disseram: nós vamos matar ele, nós vamos acabar com ele.
Sabe essa cruz que eles prepararam para Jesus? Hoje eu estava lendo a Bíblia, irmãos, e hoje não, né? Hoje e ontem eu fiquei até 4 horas da manhã lendo essas coisas aqui. Eu não sei, isso me atrai de um tanto, sabe? A cruz, ficar lendo a mesma coisa, tipo, eu fico assim, chegando ao lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, eu paro, peraí, eu vou ler de novo, e chegando ao lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, aí eu escrevo embaixo eu escrevo chegando, depois eu escrevo ao lugar, depois eu escrevo chamado, depois eu escrevo Gólgota, depois eu escrevo significa lugar da caveira, eu coloco tudo com 3 linhas de diferença, e vou procurar o significado de cada uma dessas palavras no original, nas Bíblias. Na hora que eu acabo eu falo, mas peraí, eu não entendi nada, vamos voltar, peraí, vou lá, pego meu caderninho aqui, tiro a folha, vamos começar tudo de novo, e chegando ao lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira. Meu Deus, isso é maravilhoso, porque você não tem pressa de largar a Bíblia. Quando você pega a tua Bíblia, irmão, e você tem pressa de largá-la, você está fazendo a coisa errada. Você não pode ter pressa quando você pega as Escrituras na mão. E eu tenho uma Bíblia na minha casa, que ela dá concordância, ela pega o versículo aqui, sabe a Bíblia Thompson? Já fiz até uns vídeos, coloquei no canal, explicando por que nós, os cristãos, temos que ter uma Bíblia Thompson. Sabe, nós não temos que ter o carro do ano, se a gente não tem uma Bíblia boa. Tem gente que tem um celular, iPhone, geração 215, mas não tem uma Bíblia boa. Isso é uma vergonha para crente. Você tem que ter uma Bíblia boa, irmão, porque você tem dinheiro para comprar um iPhone, você tem dinheiro para comprar um Redime, é Redime que fala? É chinês isso aqui, eu nunca mais compro da China. Mas você não tem dinheiro para comprar uma Bíblia. Você consegue comprar um carro, 215 prestações, você não consegue dar 250 conto numa Bíblia porque você acha caro. Sabe, eu vou falar o que eu venho falando há muito tempo. O jeito que você trata a Bíblia é o jeito que você trata Jesus. Aí você tem uma Bíblia ganhada do Adventista do 7º dia, que eles dão. Não, irmão, você é um filho de Deus. Você não só canta que você tem fome e sede, você não só canta que ainda tem lenha para queimar, tem que ter a lenha aí para queimar, tem que ter a fome e a sede de verdade. Não pode ser hipocrisia de fariseu cantando coisas que você não vive. Eu tenho fome, eu tenho sede, mas você tem fome e sede de x-tudo, de dogão, mas você não tem fome da palavra. Você tem fome de lasanha com Coca-Cola no domingo, você tem fome de churrasco, você tem fome de pão, de rosquinha, menos a fome pela palavra. Aí a gente entra na hipocrisia, no fingimento das nossas músicas, porque na hora que a gente canta é emocionante, porque a música nos emociona, mas é verdade, você tem fome, você tem sede mesmo? É verdade, você ainda tem lenha para queimar mesmo, ou você só canta porque é uma estrofe bonita, de um hino bonito, de uma banda bonita? A gente tem que parar de cantar as coisas, só cantá-las. A gente tem que cantá-las e vivê-las. E essa minha Bíblia,
ela deu uma referência para mim, eu fui atrás de ver a referência da cruz, uma coisa que eu não sabia disso que eu vou falar para vocês. Eu também não sei se é 100%, mas eu fiquei admirado com isso, com onde a minha Bíblia me levou, porque você tem que estudar a Bíblia, você tem que estudar as palavras, e você tem que estudar as referências daquele texto. Por exemplo, esse texto aqui também se encontra em Marcos 11, 22, em Lucas 23, 33, em João 19, 17, ou seja, o mesmo texto se encontra nos 4 evangelhos, nos 3 sinóticos e no evangelho de João, ou seja, esse texto ele é tão profundo que os 4 evangelistas escreveram praticamente a mesma coisa. Então você tem a referência deles nos 4, e cada um fala de um jeito. Mateus aqui está querendo apresentar Jesus como o rei, agora Marcos não, apresenta Jesus como um servo, João como filho de Deus e Lucas como um homem. E eu fui procurar da cruz, essa cruz aqui que foi para o Gólgota, ele andou 1,5 km, ele não conseguiu carregar. Dizem que pesa 135 quilos uma cruz normal, de carvalho, 135 quilos, e ela media de 5 a 6 metros, então 135 quilos por 1,5 km, Jesus tinha apanhado a noite inteira, Jesus tinha vertido já seu sangue no Getsêmani, nas chicotadas, na coroação de espinhos, nas pancadas que os soldados lhe deram, arrancaram a sua barba, saiu sangue. Então ele estava muito fraco, ele estava sem beber água desde a ceia, quando a última coisa que ele bebeu foi o cálice da ceia. Ele deveria estar muito debilitado. Se essas cruzes pesava 135 quilos, é natural a gente entender por que ele caiu. Tem um Salmo 68 dizendo que ele tropeçou e caiu, que ele não suportaria carregar. Mas no livro de Esdras, você que tem a sua Bíblia, vai lá para Esdras. Você que tem sua Bíblia aí, procura Esdras, é depois de Crônicas. Esdras, bicho, eu estou igual aquele pastor lá, abre em João, e não achava João, e essa Bíblia aqui eu não estou conseguindo achar. Esdras capítulo 6, glória a Deus. Esdras capítulo 6, versículo 11, olha só, irmãos, Esdras é do tempo da restauração do templo que Nabucodonosor tinha destruído. Isso data de mais ou menos 500 anos antes de Cristo. E esse texto aqui é um texto então de 500 anos antes, aproximadamente. Esdras 6:11 diz assim: também por mim se decreta que todo homem que mudar esse decreto, um madeiro se arrancará da sua casa e, levantando, o pendurarão nele, e da sua casa se fará por isso um monturo. Então veja que Esdras está dizendo que se alguém quiser destruir o templo, que foi reconstruído,
Nabucodonosor veio, destruiu, depois vem Esdras, Neemias, Ageu, o profeta, e vão ali juntos, um dando ajuda para o outro, e reconstrói o templo. E aí o rei Dário, ele faz um decreto, ele pede oração para os judeus no templo, ele patrocina todos os recursos para ser reconstruído o templo, e ele faz esse decreto aqui, que se alguém tentar contra o templo, destruir o templo, era para ser tirado uma viga da sua casa, e pendurar essa pessoa nessa viga, e destruir a casa dessa pessoa. Então, estava na Bíblia deles, e a acusação que escandalizou eles foi: ele está falando que vai derrubar o templo, e em 3 dias vai reconstruir, é digno de morte. E o rei Dário, o rei dos medos persas, tinha feito um decreto dizendo que se alguém intentasse contra o templo, era para chegar na casa desse alguém, escolher a maior viga que existia nessa casa, retirar essa viga e pendurar essa pessoa nessa viga e derrubar a casa dessa pessoa. Vejam que lá na cruz, Jesus olha para João e diz assim para João: João, eis aí a tua mãe. Falando de Maria, para João pegar agora e fazer de Maria sua mãe, e falando para Maria: mulher, eis aí o seu filho, para que Maria agora aceitasse João como filho. E lá na cruz, João já sai com Maria junto, e João passa a cuidar de Maria, a ponto de Maria morrer em Éfeso, porque João tornou-se filho dela, responsável de cuidar dela. Agora, o que eu fico admirado é isso. Jesus estava dizendo: agora a minha mãe é a tua mãe, e você vai levar minha mãe agora, e a minha mãe vai ficar na sua casa, onde você for, você tem que levar minha mãe. E agora, mãe, esse menino aí está me representando, ele é o teu filho, e você vai seguir ele. João, você vai cuidar da minha mãe, você vai dar alimento para minha mãe, você vai dar pouso para minha mãe, você vai dar abrigo para minha mãe. Agora, por que será que Jesus está falando isso? Porque se eles usaram o decreto da Bíblia, se eles queriam fazer tudo dentro da Torá, tudo dentro das leis, se eles usaram a lei, e eles acusaram Jesus de querer destruir o templo, certamente eles foram e destruíram a casa de Maria, que ficava ali 140 quilômetros de Jerusalém. Essa cruz, portanto, pode ter sido da própria casa de Jesus, da viga, da casa da mãe dele ou da casa dele. Essa cruz, irmãos, fala de Jesus indo ao lugar da caveira, e vencendo todas as coisas. Eu queria que você abrisse no Salmo agora, 68. Quantos estão entendendo? Diga amém. Salmo de número 68, verso de número 21.
Glória a Deus. Salmo 68 é um salmo messiânico, é um salmo que conta a história do Messias, certo? É um salmo que eles estavam sob a inspiração do Espírito Santo. Se você ler o Salmo 68, se você ler o Salmo 18, se você ler o Salmo 22, se você ler o Salmo 118, você vai ver ali o que os evangelistas não contaram. Os evangelistas contaram que viram fisicamente, mas os salmos não é salmos que estão falando de Davi ou de Asaf. Esses salmos estão falando de Jesus. Esses salmos estão apresentando a Cristo. E olha só, o 68, 21 está falando desse lugar onde Cristo foi crucificado e o que Cristo estava fazendo ali. Mas Deus ferirá grandemente a cabeça de seus inimigos e o crânio cabeludo do que anda em suas culpas. Então Deus ferirá grandemente a cabeça dos inimigos e o crânio cabeludo do que anda sem culpa. Isso significa dizer que Deus escolheu aquele lugar, o Gólgota, com todas essas tradições, com todas essas místicas em volta disso, porque havia um significado mesmo, e o que estava acontecendo ali no físico estava acontecendo no espiritual, porque Deus estava ferindo o crânio cabeludo que andava sem culpa. O diabo, no Velho Testamento, ele andava sem culpa. Veja, 39 livros e 2 menções mais ou menos a respeito do diabo, uma com Davi, outra com Jó, quase nada. E ele matava, roubava, destruía, feria. Ele andava sem culpa. E Deus fez a promessa que ia ferir o crânio cabeludo. Veja que Deus está falando da cruz. E como eu disse esses dias atrás, a cruz é uma espada, irmão, que foi cravada na cabeça de Satanás. Foi cravada. Uma espada que foi enfincada no crânio cabeludo. Sabe, foi colocado Jesus ali nesse lugar, cavou 3 buracos, 3, né? Jesus no centro, a cruz central. O diabo estava acostumado com aquele lugar, porque é um lugar de sangue, é um lugar de morte. A cruz ali, era normal crucificar pessoas ali. Quando se derramava sangue ali, se derramava sangue pecador, era sangue de criminosos, era sangue de gente que não prestava, era sangue de gente que tinha feito coisa errada. O diabo não estava muito preocupado com a crucificação ali, era um lugar dele, era um lugar de morte, de execução. Para beber? Aí os obreiros não traz, ó. O rapaz vai ganhar a família dele para Jesus, esse menino aí, ó. Mas, irmãos, quando a cruz do primeiro ladrão da direita foi colocado, para o diabo significava nada, mais um sacrifício que ele estava recebendo ali de sangue pecador. Quando foi colocado da esquerda, nada, mas quando foi colocado a cruz do meio, era a espada de Deus. O diabo sentiu cumprir Gênesis 3:15, e esse lhe ferirá a cabeça. Quando escorreu o sangue pela cruz, não era igual escorrer o sangue, não era igual escorrer o sangue de homens naturais, era o sangue de Deus, era o sangue poderoso. O diabo se sentiu ferido com aquilo. Quantos estão entendendo? Diga amém.
Quando eu vejo crente falando assim, mas o diabo está fazendo isso, o diabo é isso, fizeram macumba para mim, fizeram maldição. Gente, eu começo a olhar para a Bíblia, eu começo a falar assim, alguém está errado nessa história. Eu não consegui entender como que a gente pode viver oprimido pelo diabo ainda, sofrendo as coisas do diabo, sendo o que Cristo fez por nós. Você acha um plano desse tão perfeito, de ser um lugar, ter uma caveira, a cruz ser uma espada enfincada de ponta cabeça, ferir a cabeça do cabeludo, do crânio cabeludo, cumprindo Gênesis 3,16, um plano desse, e Deus faz para vencer o império da morte, e a gente fica assim, nossa, mas será que Deus está me vendo? Será que Deus está operando? O diabo está fazendo isso, o diabo está fazendo aquilo. Irmão, se Deus fez esse plano e destronou Satanás, esse plano tão poderoso, tão maravilhoso, quem somos nós diante desse plano? Se Deus fez tudo isso, o que Ele não pode fazer com a gente? Como você pode duvidar que Deus cuida de você? Como você pode duvidar que Deus está guardando você? Me fala como que a gente pode ficar com medo do diabo, se a cruz já foi cravada na cabeça dele, se a espada feriu o crânio cabeludo. Veja que o diabo é chamado aqui de crânio cabeludo. Aleluias, aleluias, irmãos. Você pode dar um glória a Deus por isso? Porque o diabo está literalmente com a cabeça ferida, e não foi você com a sua oração, não foi eu dizendo fogo, 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 fogo de Deus, queima demônio, não foi eu, não foi você, foi o próprio Cristo que lhe feriu a cabeça com a cruz, feriu a cabeça dele com o sangue que foi sendo escorrido por aquele madeiro, e entrando naquela terra, e era o ferimento da derrota do diabo. Veja que eu queria que vocês abrissem Hebreus, vai lá para Hebreus agora, no capítulo de número 2, Hebreus, capítulo 2, verso 14, palavra de Deus. Hebreus 2, glória a Deus. Eu creio na palavra, irmãos, e eu disse que eu não vou ficar tendo problema com o diabo, não, nem vou ficar falando dele mais, porque ele já está vencido, e eu o mantenho vencido. E eu não lhe dou poder, eu não fico assim, nossa, o diabo é furioso, o diabo tem que estar furioso, a cabeça dele está doendo, porque a cruz foi cravada na cabeça dele. Ele não vive bem, irmão, não pense você que o diabo vive bem, que o diabo vive aí rondando, ele vive morrendo de dor, e é a dor da cruz, é a dor da batalha que ele teve lá na cruz, porque nem ele entendia como pode, tantas cruzes foram enfincadas nesse monte, eu nunca senti nada, agora a cruz desse homem enfincada aqui, eu sinto dores, eu me sinto fraco. Ele está até hoje fraco, porque se ele tivesse forte, irmão, ele já teria dominado essa terra, ele já teria feito tudo que ele quisesse aqui, mas ele não tem essa força mais, porque Cristo venceu lá na cruz. Olha só o que a Bíblia diz, eu quero que você creia na Bíblia. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou da mesma coisa. Esse ele é Jesus, Jesus participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isso é, o diabo. Quem tinha o império da morte? O diabo. Mas Jesus aniquilou o diabo,
e o império da morte não está mais nas mãos dele. Eu lembro em 97, 98, gente, um jovem que queria fazer obra de Deus, ficava manifestando o demônio perto de mim, ficava falando assim: eu vou te matar. Eu ficava com medo, porque eu queria fazer as coisas de Deus, não tinha conhecimento, não tinha ensinamento, não tinha explicação nesse tempo. A gente ia assim, a igreja era um lugar tipo de jacaré. O jacaré um come o outro, não é? Um filhotinho vai querendo comer o outro. A igreja era mais ou menos isso no meu tempo. Um queria matar o outro. Eu lembro do pastor pregando, um monte de irmã fazendo crochê na hora que o pastor estava pregando. Eu lembro uma vez o pastor falou uma coisa, uma irmã falou assim: nada a ver Deus. Gente, o demônio manifestava e o demônio falava assim: pastor, eu só vou sair se você me deixar falar. E o pastor falava assim: então pode falar, diabo, depois você saio. E o diabo começava a apontar. Eu ia embora, né, porque... E o medo. Gente, o diabo ficava falando: eu vou te matar, eu vou te matar. Mas se eu tivesse aberto, desculpa, a minha Bíblia, aleluias, e se eu soubesse que o império da morte não está nas mãos do diabo, se eu soubesse que ele não tem mais império, e que ele não pode mais, irmãos, aquele que é de Deus, o maligno não toca. Gente, isso é verdade. Por que ele toca então? Porque a gente fica acreditando que ele toca, a gente fica acreditando que ele faz, a gente fica acreditando que ele opera. Ele vai pôr essa doença em mim, eu vou pegar o vírus, eu não peguei esse, mas eu pego outro. Se vir o delta, eu pego o delta. Se vir o beta, eu pego o beta. Se vir o ômega, eu pego o ômega. A gente fica acreditando nas coisas do demônio, e a gente se esquece que o maior está em nós do que o que está no mundo. Irmão, isso é verdade, irmão. O maior está em nós, o maior está em você. Jesus cravou a espada na cabeça do diabo. Aquela cruz era a espada de Deus, sentenciando Satanás à derrota. Jesus aparece lá depois na guerra do Armagedon, em Apocalipse capítulo 19, tendo a espada na boca. Quando fala da armadura, fala a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ele nos deu a espada. Aleluias. Você nunca mais vai ter medo do diabo, da morte, da doença, porque você não vive mais nessa esfera. Você morreu lá no Gólgota com Cristo, e você ressuscitou com Cristo, e você está sentado com Cristo nas regiões celestiais. Essa é a tua posição, essa é a minha posição. Eu morri no Gólgota, eu cravei a espada na cabeça do crânio cabeludo, eu morri com Cristo, eu ressuscitei com Cristo, eu fui ao céu com Cristo, eu estou em Cristo. Isso não pode ser chavão, isso não pode ser mais uma mensagem, tem que ser vivo dentro de você, porque isso vai te livrar das armadilhas que o diabo quiser colocar na sua cabeça. Isso vai livrar de doenças que ele vai tentar lançar em você, isso vai livrar de coisas que ele vai tentar operar na sua vida, porque ele é o espírito da mentira, ele vive na mentira, e nós cremos em mentiras. Nós cremos mais em mentiras do diabo do que em verdades da palavra. E depois nós ficamos perguntando por que aconteceu, por que acontece, por que aconteceu, por que acontece. Porque nós estamos acreditando mais nas coisas que são vistas do que nas coisas que não são vistas. E o justo vive não pela vista, o justo vive pela fé. Por que fé? Porque eu tenho que acreditar que eu estava lá no Gólgota com Cristo, que eu morri com Ele,
Eu não estava lá em corpo, mas como ele me representava, como ele era o meu representante, eu estava juntamente com ele vencendo o crânio cabeludo, o diabo. Aleluias. Veja, irmão, que foi tão forte aquilo que aconteceu ali, que o ladrão, os dois ladrões, nós lemos, eles blasfemavam de Jesus: desce da cruz, mas tinha uma placa escrita: este é o rei dos judeus, em latim, em grego, em hebraico. O ladrão leu aquilo, possivelmente o ladrão tenha lido aquilo, talvez o ladrão conhecesse o hebraico, talvez o grego. O fato é que foram em 3 línguas: a língua do comércio, a língua da religião, a língua do império. No meio do percurso da cruz, no sofrimento, aquele ladrão que começou xingando, repreendeu o ladrão da esquerda, porque o ladrão da esquerda disse: desce da cruz, se você é filho de Deus, e salva-te a ti mesmo, fazendo uma oração a Jesus: desce você da cruz, aí eu creio em você, desce da cruz. Os fariseus diziam: desce da cruz, nós cremos em você. A multidão dizia: desce da cruz, porque nós cremos em você. Gente, não existe crença verdadeira sem a cruz, irmãos. Quanta gente ia crer: desce, se você descer, eu creio. O que eles estavam dizendo é o que a igreja de hoje está pregando: um evangelho sem cruz, um Jesus que não fala de cruz, um Jesus que não passou pela cruz. Não adianta a gente pregar um evangelho e não colocar a cruz, que é a nossa vitória. O evangelho sem a cruz é esse evangelho que nós temos que fazer para ser abençoados. É o evangelho que não tem o sofrimento da renúncia própria. Você pode beber, você pode encher a cara, você pode fumar, você pode se drogar, você pode fazer o que quiser, conquanto que você pegue o seu Facebook e você abra ele e diga: eu amo você, Jesus. Parece que você está salvo. Nós temos visto os jogadores fazendo gol 100% Jesus, e na noite depois a gente vê fulano é pego com 10 mulheres numa festa. Aí depois eles, para se sentir em paz, eles vê o pastor David Leonardo com aquele evangelho da emoção. Aí eles sentem em paz. Estamos salvos. Estamos salvos. Essa palavra: você é valioso, você é importante, você é obra-prima de Deus, é você. Deus escolheu você, você vai vencer, você é o cara. Não importa o que você fez essa noite, você é o cara. É você. O centro da Bíblia é você. Tudo é você. Aí eles ficam em paz: é eu posso fazer de novo, eu posso encher minha cara de novo, eu posso pegar uma carreira de droga de novo e cheirar nela até o nariz queimar, porque Deus escolheu eu. Desce da cruz aí, Jesus, porque a gente crê em você. Desce da cruz aí, Jesus, porque esse evangelho, irmão, é o evangelho para descer da cruz. Sem cruz é esse evangelho da emoção, dos coaches de hoje em dia, que tem nos ensinado os 10 passos para a gente vencer, as nossas decisões que mudam, os nossos sonhos, as nossas metas.
vai virar o ano, você já fez as suas metas, vai fazer isso, vai fazer aquilo, mas o Evangelho não é metas, não é sonho, o Evangelho é uma troca de vida, você para de viver para Cristo viver em você. Eu vim para que tenham vida e vida com abundância, não é Deus abençoar teu sonho, é Deus ter o plano dele na tua vida agora. O teu sonho não serve para mais nada, pega ele, amassa, joga e vive o sonho de Deus, vive a vontade de Deus, vive a vida de Deus, vive o querer de Deus. Desce da cruz, Jesus. Mas o outro viu a placa, talvez, não sei. Só sei que ele viu Jesus em algo, ele começou como o outro, mas no meio do percurso ele reconheceu a Cristo, ele repreendeu aquele ladrão e diz: teme a Deus, eu e você não prestamos, eu e você só vivemos no pecado, roubando, destruindo, esse aí não, esse é inocente. E ele olha para Jesus e fala: Senhor, quando o Senhor entrar no seu reino, lembra-te de mim. Ele viu Jesus como rei, quem sabe ele virou e viu o trono, o cara estava, dilacerado, chicotada e coroa, cruz, sangrando, mosca, 600 soldados tinham cuspido nele, devia estar fedendo mais do que os outros, envergonhado, quase sem roupa, ou totalmente sem roupa, sendo zombado por todos. E aí o ladrão olha e fala assim: lembra de mim, quando o Senhor entrar no teu reino. Aleluias. Sabe o Evangelho da cruz? Quando o Senhor vir com o seu reino, lembra de mim. Só não precisa descer da cruz para eu crer no Senhor. Eu creio no Senhor aí nessa cruz. Lembra-te de mim quando o Senhor entrar com a sua glória, porque eu estou crendo na sua vergonha, eu estou crendo na sua dor, eu estou crendo no seu sacrifício, mas eu creio também na sua glória. Hoje mesmo você estará comigo no paraíso, meu filho. Poxa, Jesus chegou no seio de Abraão primeiro, e falou: espera aí, gente, que tem alguém chegando atrás aí. Era o ladrão. Glória a Deus, irmãos. Sabe, para eu concluir aqui, queria que você fosse para Gênesis. Deixa eu pular aqui. Gênesis capítulo 3. Vai lá para Gênesis capítulo 3, e aí eu vou encerrar para a gente tomar a ceia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Gênesis 3, 24. Ele feriu a cabeça da serpente. Gênesis 3, 15. Agora Gênesis 3, 24. E havendo lançado fora o homem, pois querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada, que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Adão pecou e ele não quis sair, aí diz que Deus empurrou ele, ou seja, Deus falou: sai do jardim, era o Éden, delícias. Adão falou: não, me perdoa, Senhor, deixa eu ficar aqui. Vai, sai. O texto está indicando aqui que Deus lançou fora, ou seja, não foi amigável, ele não queria sair, Adão queria ficar lá, e Deus falou: não, sai, porque teu lugar não é mais aqui, você pecou, e você não pode mais ficar aqui, e Adão teve que sair, pressionado por Deus a sair, e Deus colocou 2 querubins para guardar a árvore da vida, e uma espada que revolvia, uma espada que protegia a árvore em todos os cantos, uma espada de fogo, para que ninguém tocasse nela. 2 querubins e a espada ainda, como se 2 querubins não bastasse,
mas ainda Deus colocou a espada ali, para dizer: não, ninguém mais vai tocar nessa árvore da vida. Mas sabe, irmãos, que Jesus, quando ele foi à cruz, e ele foi crucificado, ele pegou a nossa dívida e cravou na cruz. Ali na cruz ele venceu todas as coisas, ele cravou na cruz toda a nossa dívida, tudo que era contrário a nós. Colossenses 2,14 diz isso. Ou seja, naquela cruz foi colocado tudo que era contra nós, inclusive a árvore do conhecimento do bem e do mal, que não existe mais, porque lá na cruz Jesus destruiu isso também. E quando Jesus destruiu a árvore do conhecimento do bem e do mal, cravando ela na cruz, cravando as cédulas de dívida, todas as dívidas, Ele fez o novo e vivo caminho, porque havia o caminho da árvore da vida, mas estava interditado, 2 querubins. Quem passa por 2 querubins e por uma espada? Lá na arca, olha a nossa arca, tem 2 querubins, dentro tem 3 tipos de vida na nossa arca. Ali dentro, na original, tinha as tábuas, que é a vida moral, tinha o pão, que era a vida natural, tinha a vara de Arão, que floresceu, que era a vida espiritual, 2 querubins protegendo, e a tampa, que chama propiciatório. Essa tampa e os 2 querubins estavam guardando o que tem dentro da arca, assim como os 2 querubins e a espada estavam guardando a árvore da vida. Essa tampa está falando dessa espada. Esses 2 querubins estão falando daqueles 2 querubins que estão guardando a árvore da vida. Mas todo dia 10 de um ano, eu acredito que seja no dia 10 de outubro de todo ano, o dia do Yom Kippur, o sumo sacerdote aspergia sangue na arca, na tampa dela, no propiciatório. Então quando o sangue cobre a lei, Deus abençoa. Isso estava dizendo para nós que essa espada só seria domado por alguém que tinha sangue perfeito. Foi o que Jesus fez. Ele pegou a espada, irmão, na mão, porque ele tinha um sangue precioso para abrir o caminho para nós. O caminho está aberto, porque os querubins estavam ali guardando, e quando viram ele chegando, ele mostrou o sangue. Só uma mão cheia de sangue perfeito podia segurar naquela espada, qualquer outro homem morreria. Por isso que Uzá, ele tentou segurar a arca e ele morreu. Ele tentou fazer um favor para Deus, ele morreu, porque ele tinha sangue pecador, e aquela espada, ela destruía qualquer um que tenha sangue pecador. Mas Jesus podia pôr a mão na arca, porque ele é maior do que a arca, e ele podia pôr a mão na espada, porque ele é maior do que a espada. O sangue dele é o sangue de Jesus, tem poder. Aleluias. Está aberto o caminho, irmão. E quando Paulo diz lá em Efésios 6,19, tomem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Tomem a espada, irmãos, que é a mensagem da cruz, que é a obra de Cristo, que é o poder de Cristo, que está na igreja, não está lá no mundo, não está lá em quem está falando, nós ora em casa e Deus abençoa. Não, está no corpo. Só um corpo pode segurar uma espada, porque para segurar uma espada depende de muitos membros. O caminho está aberto, um novo e vivo caminho para a árvore da vida. Aleluias. Nós vamos tomar a árvore da vida hoje aqui. Nós vamos comer da árvore da vida hoje aqui. Nós vamos provar da árvore da vida, porque o corpo e o sangue de Cristo é a constituição da eternidade da árvore
que tem vida, da árvore da vida, da árvore da eternidade, é o corpo e o sangue de Cristo que nós vamos tomar agora aqui, ó. Tem vida para você, tem vida para mim, tem eternidade, tem cura, tem saúde, tem ressurreição sobre nós, aleluias. Ou quando você tomar a ceia hoje, é como se você estivesse comendo da árvore da vida, é como se você estivesse pegando a espada que estava guardando e você pode dominá-la, porque quando você diz em nome de Jesus, você é representante de Cristo, você pode comer a árvore da vida hoje. Jesus é essa árvore, aleluias, irmãos. Coloca a mão no teu coração. Você não vai ter doença, está repreendido. Você seja curado hoje aqui em nome de Jesus. Você não vai viver mais no conhecimento do bem e do mal. Jesus cravou o conhecimento do bem e do mal lá na cruz, irmão. Só tem vida para você. Eu vim para que vocês saibam o que é certo e o que é errado. Não, eu vim para que vocês tenham vida, e vocês tenham vida com abundância. Eu vim para que vocês possam comer o pão vivo que desceu do céu. Eu sou essa misteriosa água viva.